canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Renato. Soube que ficou emocionado quando viu que o Flamengo tinha anunciado a sua contratação. Conta isso pra gente, e fale também se bate uma saudade de amigos rubro-negros fanáticos que não estão mais aqui e que também tinham um sonho de te ver treinando o Flamengo, como o ícone do futevôlei, Maguila. Pô, Maguila, muito flamenguista. Eu acho que, sem dúvida alguma, no último sábado, como eu falei, pela manhã eu falei com o Braz, falei com o Bruno, e no final da tarde nós estamos reunidos. E depois mesmo que eu assinei o contrato, a gente estava trocando algumas ideias, conversando, e eu olhei para os dois e falei: olha, vocês não vão acreditar, mas eu estou muito emocionado. Estou muito, porque eu sei da grandeza desse clube, sei da grandeza dessa torcida, eu sei o quanto fui feliz nas minhas passagens por aqui. E como eu falei, era um sonho treinar o Flamengo. Treinar o Flamengo é treinar a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Então, por isso que depois estava tudo acertado, o contrato assinado, eu falei: estou muito emocionado. E, sem dúvida alguma, quando chegou essa informação para essa pessoa, é verdade sim, porque foi o que aconteceu no último sábado. Vene Casagrande, Jornal O Dia. Renato, boa tarde. Durante a sua passagem pelo Grêmio, você priorizava algumas competições em um determinado momento na temporada. No Flamengo, você pretende fazer o mesmo? O poupar em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar, nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que é normal entre o treinador com o preparador físico, fisiologista do clube. A gente sempre quer a força total. Mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: tá poupando, mas às vezes a gente não entra muito na explicação. E a explicação é essa: quem muito ajuda o treinador é o fisiologista e o preparador físico, e a opinião do próprio jogador. Por isso que muitas vezes eu poupo. Por quê? Não adianta você querer colocar em campo se o jogador não tem condições. Você vai colocar o jogador em campo e ele pode sofrer uma lesão e pode ficar 30 dias parado, ou mesmo pode entrar em campo e não ter uma lesão e não conseguir correr porque ele está cansado. Então, esse negócio de poupar, muita gente entende da maneira errada. Eu acho que tem pessoas competentes nos clubes, é o que eu falei: o preparador físico, o fisiologista, o próprio médico, o treinador e a opinião do jogador. No momento que ele se sente bem, que ele está bem para jogar, ele vai jogar. No momento que ele é poupado, é justamente por esses motivos. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Boa tarde, Renato. Desde a saída do Jorge Jesus, de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, nenhum conseguiu agradar a torcida. Você acredita que conseguirá superar os números do português no Flamengo? Pela cobrança que tem num grande clube como é o Flamengo, qualquer torcedor vai agradar, qualquer treinador vai agradar o torcedor conquistando. Eu volto a repetir, o objetivo é esse, é conquistar. Não tem um treinador que chegue num clube, seja ele qual for, imagina da grandeza do Flamengo, que não vai ser cobrado se não conquistar. A gente vai trabalhar para conquistar. Mas o que eu falo, não é só o Flamengo que quer ganhar, todos os outros clubes também querem ganhar. Agora, para o treinador ter sucesso, sem dúvida alguma, ele vai ter muito sucesso conquistando títulos. Luciana Zogaib, Rádio Ferdi. Boa tarde e boa sorte para você, Renato. Você esteve ontem no Maracanã e queria saber sua análise sobre a partida e em que aspecto você considera que mais poderá agregar para a equipe. Essas coisas são muito particulares entre o treinador e o grupo. Por isso que eu gosto de trocar ideias, de conversar, de saber se um jogador está se sentindo mal numa posição, se o jogador se sente bem naquela outra posição. Então é por isso o dia a dia, entendeu? Ontem eu assisti o jogo ao lado do Bruno, do presidente, do Braz, e nós trocamos algumas ideias, eu observei algumas coisas, mas essas coisas é o que eu falei, é muito particular entre o treinador e o grupo. Essas coisas no dia a dia eu vou procurar trocar ideias, fazendo alguns ajustes, entendeu? Porque, como eu falei, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, eu tenho a minha. Eu acho que o mais importante de tudo ontem foi que o Flamengo conquistou os 3 pontos, e isso que é importante, principalmente nessa fase. São 3 pontos importantíssimos na tabela, e é aquilo que eu falei, no dia a dia a gente vai acertando, vai trocando ideias, vai ajustando algumas coisas, sempre pro melhor para a equipe.
Lucas Ferreira, Diário do Fla. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo e boa sorte nessa sua passagem pelo Flamengo. Você tem um histórico de aproveitar jogadores das categorias de base para mesclar no grupo principal. Uma das maiores promessas do Sub-20 do clube, o Lázaro, não foi aproveitado por Rogério. Você tem algum planejamento especial para o garoto? Pretende contar com ele na temporada? Vimos um Renato contido nas respostas, não teve nenhuma grande manchete, nenhuma grande polêmica, pelo menos assim para o meu gosto. Um Renato contido nas suas primeiras palavras como técnico do Flamengo. E já que ele avaliou o jogo de ontem, o qual ele assistiu na tribuna, vamos rodar como é que foi a vitória do Flamengo sobre a Chapecoense. 2-1 no Maraca, Luiz Roberto. Então, o time entrou com 2 centroavantes ontem, o Muniz e o Pedro, né? Entrou com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Diego Alves vai fazer uma grande defesa nesse lance, diga-se de passagem. E a gente teve um Flamengo que, com o Arrascaeta, assim, jogando uma partida espetacular, do ponto de vista dos meias que nós temos atuando no futebol brasileiro, e o Everton Ribeiro jogando bem também, aí uma finalização dele. No primeiro tempo, embora o Pedro chutou essa bola aí para a ótima defesa do goleiro da Chape, embora aí já no segundo tempo, Gustavo Henrique e Léo Pereira na zaga, o que foi uma mudança importante, o Arão jogando no meio, a gente teve um Flamengo dominante, Rizek. Aí tomou o gol, esse é um lance que o Pedro também tem uma boa cabeçada, o Diego Alves falha nesse lance, né? Inclusive ele se desequilibra ali quando ele ia tentar apoiar talvez o pé para com a outra perna esquerda tentar atrapalhar um pouco a finalização, mas não conseguiu, aí não deu mais. E o Flamengo teve serenidade para buscar a virada, com a entrada do Michael, que fez realmente um gol de exceção. O Pedro continuou como o único centroavante e a Arrascaeta, que faz esse gol, e Everton Ribeiro deitando e rolando. E o Vitinho entrou no lugar do Everton num dado momento. Não foi no lugar do Everton, ele entrou no lugar do João Gomes, né? E aí a gente tem um gol de exceção do Michael, que não tinha feito um gol assim ainda no Flamengo, né? Um golaço, realmente um golaço. E o Flamengo virou o jogo, mas não vi muita novidade. A novidade está mesmo na utilização das peças, né? O Arão no meio e o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que não jogou com o Rogério, e tinha jogado acho que uma com o Domi e não jogou mais. Léo Pereira, que andou se envolvendo em polêmicas fora do campo, apareceu em festa sem máscara, foi cobrado pela torcida, enfim. E teve um jogo aí que ele falhou e foi cobrado pelos companheiros, jogou muito pouco. Acho que assim, a entrevista é mais talvez destacável nesse momento do que o jogo de ontem. Acho que o Renato surfou no carisma. Então, essas entrevistas de hoje, acho que a entrevista coletiva todo mundo tem direito de perguntar o que quiser, né? Só que aí o sujeito vai e pergunta do amigo Maguila, da Rede da Praia, enfim. E a pergunta mais consistente, perguntar sobre um jogador da base especificamente, o Renato não sabe ainda. Agora, a pergunta do companheiro do dia, muito pertinente, ele deve poupar o time no domingo contra o Bahia, deixou isso muito claro, e deve passar a bola aí para fisiologia e tal, mas a cobrança, na comparação com o Jesus, vai ficar evidente. O Jesus não poupou o time, poupava... Gente, o Flamengo foi praticamente campeão brasileiro contra o Grêmio em Porto Alegre, num domingo em que o Bruno Henrique, se eu não estou enganado, forçou o terceiro cartão amarelo, não jogou, e ele poupou um jogador do meio, não vou me lembrar agora qual foi. Só. Os outros todos jogaram, inclusive o Gabigol, na semana da final da Libertadores. O Flamengo ganhou o jogo lá por 1-0 e praticamente garantiu o título ali naquele jogo, né? Ganhou 1-0 o gol do Gabriel. E depois jogou em Lima, a rodada teve o jogo adiado, o Palmeiras não venceu e o Flamengo foi campeão. E a gente não teve outras perguntas, né? Teve uma pergunta sobre elenco, ele acabou tangenciando, saiu, né? Sobre diz que o elenco é muito bom e tal, mas não falou sobre reforços. E acho que realmente ele deve ter o diagnóstico, mas talvez não fosse a hora. Mas outras perguntas pertinentes sobre a utilização do Pedro, do Rodrigo Muniz, do Gabigol, como foi, na visão dele, essa punição do Gabigol, que agora volta de uma punição, se vai jogar já na quarta-feira. Isso tudo não foi perguntado e ele aproveitou e surfou no carisma, o que está muito certo, Renato. Mostra que está inteligente e sabendo de que o que o Flamengo precisa agora é de uma bandeira branca nessa relação aí. É preciso de um pouco de serenidade, como disse o Roque, entre os seus departamentos. Que a porta do vestiário esteja protegida pelo departamento de futebol nesse momento. E a chegada do Renato até, de certa forma, ofuscou a pitoresca, inusitada punição ao Gabriel. O Everton Ribeiro e o Gabriel saíram direto da seleção brasileira para o Flamengo, não. O Everton foi para o Flamengo. O Gabriel foi suspenso por um jogo, além de multado, suspenso por um jogo,
porque quando terminou aquela rodada das eliminatórias contra o Equador e contra o Paraguai, o Gabriel não se apresentou no Flamengo, ficou em São Paulo fazendo um tratamento e foi direto para a seleção brasileira. E foi anunciada nesse fim de semana a punição, um jogo de suspensão, por isso que ele não jogou contra a Chape. Atuou cerca de 20 minutos no sábado à noite, não é o ideal, mas até poderia ter jogado, mas a direção do Flamengo optou por puni-lo. Uma punição inusitada, né? Porque acabou punindo o time, mais do que ele. Gabriel, portanto, volta agora para o jogo de Libertadores, que vai ser a estreia do Renato. O Renato pediu, inclusive, para adiar a viagem do Flamengo, para ele poder treinar aqui no Brasil. O Flamengo estreia quarta-feira, fora de casa, contra o Defensa e Justiça na Libertadores. O Rizek, diga uma correção? Fale. Só uma correção. Esse jogo de Porto Alegre que eu me referi, na verdade, foi o jogo onde o Jorge Jesus poupou mais jogadores de toda a sua passagem. Realmente, o Gabriel jogou, o Bruno Henrique vinha de suspensão, jogou, a Arrascaeta jogou, o Diego Alves jogou, e no mais ele mexeu bastante no time há 5 dias da final da Libertadores, com viagem para Lima e tudo mais. Enfim, só fazer essa correção. O que aumentava o domínio do Flamengo do Jesus sobre o Renato. Porque até num jogo importantíssimo para os dois, em que raramente a gente viu um Flamengo poupando atletas, o Flamengo foi lá e mordeu o Grêmio. Campeonato Brasileiro, eu vou mostrar os resultados da 11ª rodada. Abri o programa dizendo que foi uma rodada muito óbvia. Eu não consigo enxergar nenhum resultado surpreendente.